Reserva do reserva no São Paulo, Alexandre Pato não ficará no Morumbi se depender da diretoria tricolor, e no vídeo de hoje do canal do Nicola quero te explicar melhor essa história. Preciso falar também sobre os naming rights da Arena do Corinthians. O Neto cravou que o Corinthians já vendeu por 400 milhões de reais e eu vou dar mais detalhes sobre essa história. Quero falar ainda sobre Guerreiro, que se contundiu, está fora de ação até o fim dessa temporada e o Internacional passa a buscar jogadores. E para completar, mas não menos importante, a lista de reforços de Jorge Sampaoli. Ele pediu 13 atletas, vou te contar o nome de alguns desses atletas pedidos pelo argentino. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, sou comentarista dos canais ESPN, tenho um blog no Yahoo e aqui no YouTube vou mantendo você, ou pelo menos vou tentando manter você bem informado sobre as coisas do mundo do futebol. Quero começar esse vídeo pedindo para você assistir até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Bem importante que a gente chegue a 1 milhão de inscritos. Gostaria muito que isso acontecesse ainda nesse ano e você pode me ajudar. É só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se você já é inscrito, pense na possibilidade de virar membro do canal do Nicola e a partir daí passar a ter uma série de vantagens, como por exemplo, receber informações em primeira mão via WhatsApp, se você for membro de um dos planos Bola de Ouro ou Lenda Mundial. Para ser membro do canal é só apertar no link da descrição desse vídeo, escolhe um dos 5 planos e automaticamente você já está liberado para participar do bolão do Nicola e também da liga exclusiva do Cartola FC, que vai dar aos vencedores uma série de prêmios. Quero começar esse vídeo falando sobre Guerreiro. Principal notícia dessa segunda-feira, o atacante peruano do Internacional acabou tendo constatado uma lesão ligamentar no joelho direito e está fora por pelo menos 6 meses, ou seja, virou desfalque para o Internacional daqui até o fim do campeonato. Logo nesse momento o Guerreiro super bem, 5 gols nos últimos 5 jogos, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 3 gols, na atual temporada já soma, deixa eu conferir aqui, 15 jogos e 10 gols na atual temporada, é de longe o principal goleador do Internacional. Péssima notícia para o Eduardo Cudê, péssima notícia também para a diretoria, que se vê num momento bem delicado no aspecto financeiro. O Inter não pode sair às compras tentando buscar um substituto para o Guerreiro por um valor muito alto. Aí você pode estar lembrando que o Yuri Alberto acaba de ser contratado. Ele havia chegado para ser reserva do Guerreiro, na teoria automaticamente deve assumir esse posto, mas o Internacional deve nos próximos dias buscar centroavantes, buscar pelo menos um substituto. Um dos nomes que agradava demais ao Eduardo Cudê era o Daverson, atacante do Palmeiras. O Inter inclusive tentou recentemente a contratação do Daverson antes de fechar com o Yuri Alberto. Com a contusão do Guerreiro é natural que procure o Palmeiras de novo, mas não vai haver tempo hábil para qualquer tipo de negociação. Confirmei antes de gravar esse vídeo uma informação com uma pessoa do Palmeiras. O acordo com o Alavés já está dado como fechado, encerrado, ou seja, o Daverson jogará no futebol espanhol e o Internacional terá de buscar outro nome que não do centroavante ex-Palmeiras. Quero te falar agora sobre os naming rights do estádio do Corinthians, assunto meio chato, batido. O torcedor do Corinthians já deve estar de saco cheio de ouvir sobre esse assunto, mas nessa segunda-feira o Neto, ex-jogador do Corinthians, apresentador e conselheiro alvinegro, afirmou no fim do seu programa lá na Band que o Corinthians vendeu por 400 milhões de reais o nome do estádio para uma empresa. Ele garantiu também que já sabe o nome dessa empresa, mas acabou não falando durante o programa. Cerca de meia hora, 1 hora depois, o Corinthians divulgou uma nota assegurando que não há nada fechado em relação aos naming rights. Destaquei um trecho dessa nota para passar para vocês. Abre aspas. O Esporte Clube Corinthians Paulista comunica que não concluiu as negociações da cessão dos naming rights da Arena Corinthians. O clube continua empenhado e caso conclua qualquer das negociações, virá a público informar sua torcida. O André Sanches, presidente do Corinthians, também usou sua rede social, sua conta no Twitter, para dar um pouco mais de detalhes sobre essa história. Abre aspas. Em nome do Corinthians, aviso que não tem nenhuma negociação concluída dos naming rights da Arena. O clube continua conversando com diversos interessados e espera ter em breve excelentes notícias para a torcida e os sócios. Fecha aspas. Bom, então o Neto cravou que fechou, o Corinthians por meio de sua conta oficial e por meio do presidente assegurando que não fechou. O que eu queria te acrescentar em cima desses dois contextos é de que existem negociações no momento,
não consigo te dizer o nome da empresa, tentei, perguntei, insisti, mas acabou não rolando, a pessoa não quis me contar. Mas antes mesmo do Neto informar na Band sobre esse acerto, esse suposto acerto, uma pessoa na manhã dessa segunda-feira, uma pessoa do Corinthians, havia me contado que existiam negociações e que dentro do Corinthians existe algum otimismo de que essa negociação pode ser fechada. Não consigo nem te confirmar se o valor é esse de 400 milhões de reais, mas diante da desvalorização do real em relação ao dólar e ao euro dos últimos meses, não ficou tão caro para uma empresa do exterior adquirir os name rights do Corinthians por 60, 65 milhões de euros, você já atinge esses 400 milhões de reais sonhados pelo André Sanches. Prometo ficar de olho nessa história, assim que surgir mais novidade, trago as informações para você aqui no canal do Nicola. Bora falar sobre a lista de Jorge Sampaoli, o técnico do Galo, segue insistindo que quer reforços no Atlético Mineiro. Na reunião da semana passada, ele apresentou ao Alexandre Matos e ao presidente Sérgio Sete Câmara uma relação com 13 jogadores que ele gostaria de contar. A ideia é que 5 sejam contratados, ou seja, deu plano A, B e até em alguns casos um plano C para cada uma dessas posições pretendidas. Um nome todo mundo já sabe é do Eduardo Sacha, atacante do Santos, que já está em Belo Horizonte desde a noite desse domingo, acertando os últimos detalhes para ser confirmado. Então, das 5 carências do elenco, na visão do Sampaoli, passam a ser 4. O Sacha chega para resolver, na teoria, a função ou o problema do camisa 9. Entre essas 4 outras posições em aberto, e nessa lista de 12 jogadores que restam, certamente um desses nomes é do Soteldo, isso não é novidade para ninguém, há bastante tempo. O Sampaoli tenta a contratação do Soteldo. Outro nome já conhecido por todos é do Everson, goleiro que foi à justiça para tentar a rescisão do contrato com o Santos para se transferir para o Atlético Mineiro. O problema é que o Everson não conseguiu sucesso na justiça e, ao contrário do Sacha, não foi procurado pelo Galo desde que não conseguiu essa ação na justiça. Tem uma liminar, tem uma audiência marcada entre Santos e Everson no próximo dia 24 de agosto, então não deveremos ter novidade antes dessa semana que ainda resta. Eram 13 nomes, já te contei 3, caíram para 10. Quero te apresentar mais 3 nomes sugeridos pelo Sampaoli e que não foram confirmados pela diretoria do Galo, mas consegui apurar nos bastidores. Um desses nomes é do Alê, volante do América, 30 anos de idade, foi contratado nesse ano junto ao Cuiabá, titular absoluto do América Mineiro. Jogador revelado no futebol paulista, tem 2 anos de contrato com o América e, de acordo com o Marco Salum, que é o presidente do América, tem multa bastante alta. O Salum não quis dar detalhes, mas falou que não foi procurado pelo Alexandre Matos, com quem ele tem excelente relação, para conversar sobre a possibilidade de o Alê se transferir do América para o Atlético. O Sampaoli gostou do Alê nas 2 partidas que o Atlético realizou contra o América nas semifinais do Campeonato Mineiro. O Galo venceu as 2, mas o Alê deixou excelente impressão e foi um dos nomes indicados, sugeridos pelo Sampaoli. Outro também joga nessa mesma função de volante é o Bruno Henrique. Formação que foi divulgada pelo Ricardo Alencar, o volante do Palmeiras, que é um queridinho, que é um jogador que agrada demais ao Alexandre Matos. Foi o próprio Matos quem contratou o Bruno Henrique para o Palmeiras, e aí talvez até por sugestão do Matos, com a concordância do Sampaoli, o nome do Bruno Henrique passou a ser especulado no Galo. O problema é a questão financeira, certamente o Palmeiras exigiria uma compensação para liberar o Bruno Henrique, além do altíssimo salário, na casa dos 800 mil reais por mês. Nesse salário estou incluindo também luvas e direitos de imagem. Esse talvez seja o grande ponto, quanto pagar para o Palmeiras, além de assumir um salário extremamente alto. É bem verdade que o Bruno Henrique perdeu bastante espaço nos últimos tempos no Palmeiras. Nos últimos jogos, por exemplo, o Luxemburgo tem optado por deixar o Bruno Henrique no banco de reservas. O meio-campo titular tem Ramires, Patrick de Paula e também o Gabriel Menino. E o outro nome que pode estar nessa lista do Sampaoli, eu estou tratando como algo condicional, vou te contar daqui a pouquinho, depois da vinheta. Fora dos planos do Fernando Diniz e agora também fora dos planos da diretoria do São Paulo, essa é a atual situação de Alexandre Pato, que foi colocado à disposição do mercado. Essa informação ainda não foi oficializada pelo São Paulo e nem deve ser, mas as pessoas que trabalham no mercado já foram comunicadas nas últimas horas que o São Paulo está disposto a ouvir propostas pelo atacante. Atacante que custa muito, cerca de R$1 milhão, contando salários, direitos de imagem, luvas e também uma parte da grana referente ao ano passado. O Tricolor tinha dificuldades financeiras em 2019, pagava só R$400 mil por mês e fez um acordo com o Pato para que o salário dele a partir desse ano tivesse condições ou tivesse fatias da temporada passada. Pois bem, o Pato está fora dos planos e pode fazer parte da lista do Atlético Mineiro. Por isso fiz menção agora há pouco sobre um outro jogador dessa relação. Como é que chegou essa informação para mim? Nesse domingo, um empresário
influente dentro do São Paulo, me assegurou que o Pato já foi procurado pelo auxiliar técnico do Jorge Sampaoli, que já houve uma primeira conversa e que o Atlético Mineiro, por meio desse contato, teria demonstrado interesse na contratação do Pato. Entrei em contato com o pessoal do São Paulo, que diz não ter proposta, oferta, sondagem nenhuma do Atlético Mineiro, mas não descarta a possibilidade de o Galo já estar conversando com o Alexandre Pato. De qualquer maneira, entrei em contato também com o Alexandre Matos, que é o diretor executivo de futebol do Atlético, e ele acabou despistando. Disse que nunca conversou com o Sampaoli sobre o nome do Alexandre Pato, mas fiquei com dúvida que se tivesse de fato havido alguma conversa, se de fato o Alexandre Matos confirmaria essa negociação. De qualquer maneira, dá para assegurar que o Alexandre Pato está à disposição do mercado. Tenho certeza absoluta que o São Paulo não colocaria muitos empecilhos para acabar negociando um jogador que custa aproximadamente R$1 milhão por mês. O Galo obviamente não vai se dispor a pagar esse R$1 milhão e o São Paulo eventualmente precisaria inclusive ajudar no pagamento desse valor. Queria colocar um outro clube que pode ter interesse no Alexandre Pato. E essa informação me foi passada pelo próprio São Paulo e teve a concordância de um dirigente do Colorado com quem eu conversei pouquinho antes de gravar esse vídeo. Esse time é o Internacional, onde o Alexandre Pato começou a carreira. É um dos poucos clubes, talvez, onde o Pato ainda tenha um porto seguro. E para completar, diante da perda do Guerreiro até o fim do campeonato e da não possibilidade da contratação do Daverson, embora reconhecendo que o Pato não seja um centroavante, poderia ser uma alternativa para o Internacional, alternativa de empréstimo até o fim da temporada, com os dois clubes dividindo ou pagando meio a meio, sabe-se lá como, a questão salarial do Pato. Não há proposta do Internacional, não há nem sequer uma sondagem, mas estou tentando te antecipar algo que pode acontecer nos próximos dias. O São Paulo quer negociar o Pato e vê Atlético Mineiro e Internacional como possíveis destinos em território brasileiro. Vale a lembrança de que dificilmente o Pato vai aceitar propostas do exterior, a menos que sejam muito boas, até porque ele casou recentemente com uma das filhas de Silvio Santos e gostaria de ficar perto da apresentadora do SBT. Para completar, quero te contar também que a diretoria do São Paulo tomou essa decisão de colocar o Pato à venda, especialmente depois da reação do jogador à eliminação para o Mirassol. Na oportunidade, os dirigentes e até a comissão técnica imaginavam, contavam que os jogadores demonstrariam mais raça, mais fibra a partir daquele momento. E o comportamento do Pato praticamente não mudou, mesmo depois de uma tragédia do ponto de vista técnico, perder para um time do interior que havia ficado sem 18 jogadores em relação à primeira lista de inscrições do Campeonato Paulista por causa do coronavírus. Pato não demonstrou muita preocupação, não mudou seu comportamento. E foi isso que fez, por exemplo, ele ficar no banco de reservas nas últimas 2 partidas do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz nem o colocou para jogar. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um joinha, apertem esse botão do like. Aproveita e aperta esse botão também vermelho que aparece por aqui, esse de inscreva-se. Aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado a todo vídeo novo ou live que eu fizer. Vários apertas, né? Do joinha, do inscreva-se e também do sininho. Para completar, se você já apertou tudo isso, vire membro do canal do Nicola e tenha direito a uma série de vantagens, como, por exemplo, participar da liga exclusiva do Cartola que a gente criou só para membros, que vai dar uma série de prêmios a quem mandar bem. Fechou? Um abração, a gente se vê logo. Tchau, tchau.